Olá, olá, gente linda, tudo bem? Bem-vindos ao Bunker Holístico, meu nome é Adriana Costa. Gente, primeiramente, muitíssimo obrigada do fundo da alma, verdadeiramente mesmo, pelos inscritos aqui. Vocês fizeram um empenho muito grande para ultrapassar 100, para ver se a gente conseguia fazer um ao vivo direto de dentro do YouTube, para poder fazer, eu consegui fazer o upload do ao vivo. Ontem fiz esse mesmo vídeo que eu estou fazendo agora pelo StreamYard, eu fiz pelo YouTube e não subiu, fiquei bem triste, mas eu agradeço demais, porque sempre vem novidade, né? Hoje eu já vou subir alguns vídeos do primeiro semestre de 2026, mas eu não podia começar esse vídeo sem deixar meu profundo agradecimento. A segunda coisa é que o que eu vou conversar aqui com vocês, eu gostaria muito que, se você sentir no seu coração, de deixar algum comentário, de falar sobre isso, né, que eu vou dizer. Não use ofensas, não use xingamento, não use palavras ofensivas ou que a plataforma entenda que são palavras ofensivas, porque aí você ajuda a plataforma e me prejudica, né? A plataforma bloqueia meu conteúdo e pode até bloquear meu canal por um tempo determinado, e a gente vai ficar sem contato, a gente vai ficar sem acesso. E aí, se você precisar comentar alguma coisa, seja bem moderado. Esse espaço foi feito com muito amor, com muito respeito, foi pensado para trazer uma prestação de serviço bacana para vocês, compartilhar com vocês coisas que muitos não veem na espiritualidade, mas eu vejo, e eu venho trazer isso para vocês. Deixa eu ajeitar aqui esse colar, o lacinho dele se desfez. Então, eu peço muito que essa ajuda seja mútua, tá bom? Bom, o título aí do vídeo é As Minhas Projeções Mais Recentes. Eu tô aqui de cara lavada, tô sem maquiagem, tô sem sombra no olho, tô sem nada, porque eu tenho dormido mal. Ah, Adriana, mas se você tem dormido mal é para você se maquiar, mas a gente não tem ânimo, eu tô sem ânimo para me maquiar. Peço desculpas. É, no vídeo que eu fiz ontem, que o upload não subiu, eu falei sobre as minhas últimas projeções, que eu fiz semana passada. Fiz do domingo para segunda passada, e depois outra de quarta para quinta. A primeira projeção eu vim meio. Não foi o grau de tristeza que eu vi na segunda projeção, mas eu vim bem atenta. Eu saí do corpo e eu sobrevoei o mapa do Brasil, eu não sobrevoei o território brasileiro. Para onde eu subi, eu via o contorno do mapa do Brasil, só que dentro do mapa estava tudo preto, tudo escuro. E eu fiquei sobrevoando muito angustiada. Não foi uma projeção que durou uma madrugada inteira, foi uma projeção que durou bem rápido, porque a espiritualidade entende a vibração da pessoa, e quando a pessoa começa a vibrar mais baixo, ela precisa voltar, e foi o meu caso. Então, eu fiquei tensa, fiquei meio nervosa e voltei. Mas voltei bem, assim, me questionando. E eu nunca publico logo, nunca a projeção minha, eu tenho a projeção e vou logo publicando. Eu sempre sigo aquela regra do discernimento, eu sempre peço a Deus clarificação, sempre peço ao meu mentor espiritual, ou meu anjo da guarda, que me dê sinais de que aquilo era realmente uma projeção, se era um sonho, enfim. E da quarta para quinta, eu passei exatamente pela mesma projeção. Sobrevoei uma região bem alta, escura, e o mapa do Brasil estava também contornado e dentro do mapa escuro. Só que, nesta projeção da quarta para quinta, eu voltei chorando. Eu voltei muito nervosa, com a sensação de que eu devo ter chorado do outro lado, e sentei na cama chorando muito. Então, assim, eu imagino que foi uma maneira da espiritualidade me dizer: olha, foi uma projeção. Foi tanto uma projeção que eu voltei para o mesmo lugar, vi a mesma coisa, só que eu voltei dessa segunda projeção
com uma sensação angustiante terrível, aquele bloqueio na garganta, uma uma ardência aqui da glândula timo até o umbigo, essa linha vertical, ardendo muito e uma sensação de choro incontrolável. E eu me sentei, chorei, rezei. Eu sou devota de Santa Rita de Cássia e fiz uma oração, me levantei, bebi água. Oi, Tini, hi, tudo bem? Ou Tiny, enfim, obrigada, viu, por estar aqui. E não dormi mais. E desde quinta-feira que eu não vou mentir para vocês, porque eu estou num corpo físico, cada um de nós é uma alma morando num corpo físico, e vocês já entendem isso, né? E eu estou nesse corpo físico, eu estou na terceira dimensão, eu estou submetida a várias sensações, e eu tenho minhas fraquezas humanas, e eu fiquei bem abatida. Da quinta para sexta não dormi bem, de ontem para hoje não dormi bem, estou com olheira, e eu estou bem preocupada, porque as sensações que chegam, as visões que passam rápido na minha frente, e até as coisas que eu escuto, algumas vozes que eu tenho escutado, me falam sempre sobre oração. Eu sou cartomancista, eu tenho um lado cristão muito forte, porque eu já tive uma experiência projetiva com algo que se apresentou como Jesus, pode ter sido a energia crística, pode ter sido algum ser que veio em nome dele e usou, pode ter usado a imagem dele para eu não me sentir com medo, né, porque tem projeções que eu faço que até hoje me amedrontam, não vou mentir, e eu tive essa experiência, e quando essa experiência aconteceu, exatamente no dia seguinte, o que eu experienciei aconteceu. Então, eu tive esse encontro místico, e toda vez que eu tenho um encontro místico com alguma figura, dentro do panteão, cristão, toda vez acontece. Não estou dizendo que as poucas vezes que eu tive experiência mística com outros auxiliares desse panteão, auxiliar de Maria, auxiliar de Jesus, auxiliar dos anjos, que são os Exus, eles são auxiliares, eles trabalham, eles são os trabalhadores aqui da parte mais grossa, eles colocam a mão na massa, mas eles colocam a mão na massa por autorização de um panteão maior, né? Então, das poucas vezes que eu tive experiência com também os trabalhadores de Deus, de Jesus, de Maria, dos anjos, enfim, que são os Exus, que são as pombagiras, que não é isso que foi colocado na cabeça da gente, né? Das poucas vezes que eu tive experiência com eles, também foram coisas que aconteceram poucos dias depois. Então, o que que eu tenho sentido depois dessas projeções? As imagens rápidas que passam na minha, às vezes eu estou varrendo a casa, estou passando pano no chão, aparece uma visão, né? Às vezes estou lavando a louça, vem aquela voz e fala assim uma frase só e se dissipa. É que não importa de que lado nós estejamos, o que vai vir em 2026 vai pegar todo mundo. Essa semana eu tive uma experiência no supermercado que eu tinha feito uma compra que tinha dado uns 50 e poucos reais. E sempre são coisas que, quando faltam, eu semanalmente reponho. Pão, queijo, leite, café, essas coisinhas que são sempre, ovos, pronto. É sempre isso que eu reponho toda semana. Eu tenho a reposição do mês e tenho a reposição da semana, e você que vai para o supermercado, que você que paga contas de casa, você sabe. Vocês sabem. Então, essa semana, quinta-feira, eu fui comprar exatamente a mesma coisa: pão, ovo, leite, queijo. O que eu tinha comprado da última vez, da penúltima vez, tinha dado uns 55 por aí, dessa vez deu R$ 62. Então, eu estou dando esse exemplo porque eu imagino que não só sou eu que estou passando por essa realidade.
E atrás de mim tinha uma senhora, quando eu disse: "Meu Deus, já? Isso tudo?" Eu falei para o caixa. E aí a moça que estava atrás disse: "É, tá difícil para todo mundo". A moça, né, a moça que eu falo assim, para não, né, era uma senhora, mas eu chamo todo mundo de moça. E essa senhora, ela disse: "É, quem diria", olha o que essa senhora falou: "É, quem diria que a gente ia passar por isso". Enfim, o que eu tenho visto é que todo mundo vai passar por uma situação bem difícil em 2026. Quem tem o hábito de pegar uma sobra de dinheiro e investir, colocar num investimentozinho, esse investimentozinho que você pode colocar R$ 100, né, quem criou esse hábito, vai precisar desse dinheirinho, vai precisar. E quem não tem esse hábito, literalmente, o que eu estou dizendo para vocês é literal, vai ser só Jesus na causa. Veja bem, a gente tem uma situação bem complicada, principalmente para a pessoa mais humilde, que é a eliminação das cédulas de R$ 2 a R$ 100. Isso vai ser um problema seríssimo para quem não tem Pix, para quem não tem conta em banco. Para a gente que tem Pix, a gente vai viver. Para os que têm Pix, para os usuários de Pix, a gente já vai passar por uma situação bem difícil, de cobrança já direta na nossa conta. E quem não tem aquele carroceiro que vai fazer um serviço na calçada de alguém, aquela pessoa que vai fazer nem precisa nem ser carroceiro, mas uma pessoa que vai limpar a casa de alguém, ou vai limpar o terreno de alguém que recebe em dinheiro, aí no final do dia ele tem o dinheiro de comprar o pão, de comprar o leite, de levar alguma coisa para casa, a pessoa que recolhe reciclado do lixo das pessoas, que normalmente quem trabalha com reciclado, quem não tem Pix recebe em dinheiro. Como é que essas pessoas vão ficar se vai acabar a circulação de cédula? Como é que vai ser isso? Como é que os benefícios vão acontecer diante da situação financeira que o Brasil já sabe que está vivendo? E a gente não pensa só nas pessoas mais humildes, e aí a gente vai lá para pessoal, os servidores públicos. Serão mais de 10.000 funcionários dos Correios que vão perder o emprego. Vão perder o emprego pela desculpa da inteligência artificial, pela desculpa da mecanização do trabalho deles. Mais de 10.000 homens e mulheres que contribuem com o orçamento doméstico vão perder o emprego, porque não tem dinheiro em caixa para pagar. O 13º deles não foi pago na integralidade. Outros serviços públicos vão passar por situações bem parecidas. Tá aí a crise na Petrobras. Adriana, por que você, cartomancista, tá falando essas coisas? Porque eu não sou só cartomancista, eu sou brasileira, eu sou professora, eu sou autônoma. Agora, nesse período de recesso, eu trabalho só com cartomancia? Não, eu trabalho com cartomancia o ano inteiro. Eu faço a programação dos meus atendimentos dentro dos meus horários, dentro das minhas folgas. E dá super certo. Mas o que é que eu faço nesse período de recesso? Eu trabalho como Uber Pet, como Uber de pessoas idosas, que eu gosto muito desse público. Eu trabalho também com a cartomancia, lógico, né? Porque o autônomo precisa estar tirando leite de pedra. Se você é autônomo, você sabe disso. Se você não é autônomo, se você tem seu emprego fixo, seja público, seja privado, você deve ter alguma coisinha para ter uma entrada de dinheiro extra, para não depender só do seu salário, né? Eu estou falando aqui de quem está na base da pirâmide, eu não estou falando de quem está no meio da pirâmide para cima. O que eu quero dizer para vocês como brasileira, não como cartomancista, mas como brasileira, é que amadureçam para uma coisa, se o brasileiro amadurecer só para isso que eu vou dizer, ele entende que ele não tem que estar esperando um salvador, seja pelo lado de cá, seja pelo lado de cá. Na hora que o brasileiro, de maneira geral, dentro dessa realidade difícil que ele vai viver, essa realidade difícil, quem vivenciou foi a geração dos nossos pais na década de 80.
Aquele período que era todo santo dia, tudo aumentava de preço, todo santo dia. Nós vamos viver essa mesma realidade. Eu estou sendo avisada o tempo todo de que isso vai acontecer. Então, se o brasileiro acordar para uma realidade única, nossos valores mudam, os nossos valores morais, éticos, humanos e como nação, nossos valores vão mudar. Nós não temos a vida que nós damos para o nosso político de estimação. A gente dá para eles, através dos impostos que a gente paga, a gente dá para eles uma vida de realeza que nós não temos. Eles dão para os filhos deles, para as esposas deles, para a família inteira deles, para os amigos. Eles dão para os amigos mais próximos os privilégios que nós não temos. Nós somos os maiores financiadores da vida de realeza que eles têm. Não adianta a gente ter raiva da família real. Não adianta a gente ter raiva da elite. Gente, a elite está dos dois lados. O brasileiro alimenta todas as elites que existem no país, as elites políticas. O brasileiro banca, o brasileiro pobre, o brasileiro de classe média, o brasileiro que paga imposto, a gente banca. Tudo que eles têm, nós não temos. Tudo que nós damos a eles, nós não temos. Nossos filhos não estudam em colégio bom, com ensino de qualidade, como os filhos deles. Quem vai estudar fora, se aperfeiçoar fora do país, fazer qualificação, fazer MBA, são os filhos deles, não são os nossos. São as esposas deles que estão em clínica de estética o tempo todo, ficando lindas. E na academia 24 horas, com 2, 3 empregadas em casa. Não chamo de empregados, chamo de auxiliares, né? Porque empregados todos nós somos. Quando a gente trabalha, a gente é empregado, nós estamos empregados. Nós somos empregados de alguém, então não vou chamar as auxiliares da nossa casa, da casa das pessoas, né, de empregadas, porque todo mundo, né, até quem está pagando a empregada também é empregado de alguém. O político que paga a empregada dele, ele é empregado do povo. Então, não vou chamar essas pessoas de empregadas, vou chamar de auxiliares, né? Então, essas pessoas têm 2 babás, 2, 3 auxiliares em casa, e nós não temos. Eles andam armados por direito legal, pela função que eles exercem, pelo risco que eles correm, mas nós não andamos porque nós também passamos pelos mesmos riscos. A gente está pegando ônibus, a gente está pegando Uber. Não estou dizendo que o Uber é perigoso, tá, gente? Eu estou dizendo que até no Uber a gente pode, o próprio coitado do Uber pode passar por uma situação de perigo. E ele está ali sem defesa. Quem está dentro do Uber, pegando o Uber, que passa pela situação de perigo junto com o Uber, está ali sem defesa. Mas o político pode andar armado. Ele tem segurança armada, a casa dele é totalmente cercada por câmera, por cerca elétrica, o condomínio dele tem segurança, tem porteiro 24 horas, tem porteiro da manhã, da tarde, da noite e da madrugada. Então, ele está todo ali seguro. A lei dá a ele essa segurança. A lei não dá para a gente essa segurança. Nós bancamos todo um sistema que nós não temos. Desde uma educação que preste, uma saúde que preste, uma segurança que preste, um status econômico do país que preste, nós não temos, mas eles têm. A crise que vai abater o povo brasileiro no ano que vem não vai atingir essas pessoas que a gente sustenta, essas pessoas que a gente banca. Vai atingir a gente não tem o direito de reclamar. Nós não temos o direito de reclamar de um lado A ou do lado B, nós bancamos todo mundo. Se o brasileiro, no ano que vem, do qualquer lado que for, se este brasileiro, se a ficha dele cair de que ele é quem banca todo o luxo que essa elite política vive, e a gente não tem 1%,
1% do luxo que a gente dá aos nossos políticos, a gente não tem. A gente consegue caminhar para uma nova consciência, a gente consegue caminhar para uma nova maneira de vivenciar nossa vida política. A gente vivenciar como a gente vê os nossos representantes. E eu vi esta semana, teve uma pessoa aqui do meu bairro que é a favor da atual conjuntura e está tudo bem, né? Porque na conjuntura passada, milhões eram a favor da conjuntura passada e está tudo bem. E esta pessoa disse, olha, preste atenção você que está vendo esse vídeo. A pessoa disse, a gente é besta até o dia que quer. Eu não sei se para mim as coisas têm elas se ampliam de uma forma que não é muito normal, como funciona na cabeça das pessoas comuns, né, da sociedade. Tem coisas que chegam para mim que elas, o céu se abre. Não sei se é por conta da minha sensibilidade, quando meu espírito recebe coisas desse tipo, eu já sou jogada em outra dimensão de compreensão. E essa pessoa disse que nós somos bestas até o dia que nós queremos. A gente é besta até o dia que quer. Se o brasileiro que entende que ele sustenta um sistema que ele não tem, um modo de vida, o sistema que eu falo, um modo de vida, privilégios, coisas boas, que ele, pela lei, pela Constituição, ele deveria ter, mas ele não tem mais. Já não tinha antes, já não tem mais. Se ele entende que ele é besta até o dia que quer, mesmo que ele seja apoiador da atual conjuntura, e ele não está satisfeito com o que está acontecendo, o que está acontecendo está atingindo ele, o que está acontecendo foi projetado para atingir um lado, só que está caindo em todo mundo, que, na verdade, quem governa o país tem que governar o Brasil inteiro, não tem que governar para uma fatia e prejudicar outra, né? Governança é governança, né? É para um povo inteiro, porque o povo inteiro paga imposto. Até os apoiadores da atual situação também são pagadores de impostos, estão sofrendo as consequências de coisas que não estão sendo positivas nem para eles e vão ser desastrosas para o país inteiro no ano que vem, né? Se essas pessoas se derem conta de que elas, como sustentadoras desses luxos todos, se eles se der conta, olha, eu estou pagando, eu estou bancando um luxo que eu não tenho, e eu ajudei esse sistema estar aqui hoje, eu acreditei que esse sistema ia dar uma melhorada, ia dar a gente ia se aliviar em vários aspectos, e não está acontecendo. Esta pessoa pode respirar aliviada, ela tem o direito de respirar aliviada, primeiro, como eleitor, segundo, aliás, deixa eu voltar. Primeiro, como pagador de imposto, segundo, como eleitor. Ele tem o direito de respirar aliviado e dizer, eu não concordo mais com isso. Eu não sou obrigado a concordar mais com isso. E eu faço das palavras dessa pessoa as minhas. A gente é besta até o dia que quer. A gente mastiga o capim e engole até o dia que quer. Eu estou falando com relação a promessas não cumpridas. Há coisas que a gente escuta, mas não vê acontecer na realidade. A gente é besta até o dia que quer. Então, você que está me ouvindo, você que precisava ouvir isso de alguém dessa área de cartomancia. A cartomancista, no geral, o foco dela é outro, mas o meu foco é uma ajuda, é uma ajuda para mim. Quando eu converso com vocês, eu coloco para fora essas angústias que eu trago dessas projeções, essas angústias que eu sinto com essas visões horrendas que me aparecem. Ai, meu Deus, chega a dar vontade de chorar. E eu não posso me isentar como se o cartomancista estivesse num patamar acima. Ele pode estar mentalmente num patamar acima para não ser atingido por isso, mas até nós seremos atingidas por isso que está chegando.
Porque se o país vai entrar num colapso econômico, vai entrar numa situação financeira terrível, é ruim para a gente que chega aqui para oferecer um serviço de alívio para as pessoas, né? Os meus preços são incríveis. Eu não vejo dentro da web gente oferecendo o que eu ofereço com a qualidade extrema que eu ofereço pelo preço que eu ofereço. E mesmo assim eu sei que ano que vem vai ser um ano difícil. Todo ano, de mais ou menos outubro até março, a minha agenda está pipocando. Mas eu sei que a minha agenda, para o serviço que eu faço, vai dar uma caída grande. Mas eu vou parar de fazer um conteúdo de qualidade? Não. Eu vou parar de dar as aulas que eu dou, né, que eu já estou com todos os oráculos de inglês que eu tinha, que eu vejo minhas amigas trabalhando, minhas colegas, e elas ficam meio atrapalhadas, sem saber como analisar, tudo já está preparado. Estou com os meus 7 oráculos de inglês todos traduzidos já para oferecer uma aula de qualidade para você que está aprendendo. Para você que tem esses oráculos e está meio perdido. Eu vou deixar de estar aqui prestando serviço? Não. Eu vou deixar de produzir vídeos trazendo para vocês a energia daquele signo, a energia do dia, mensagens de alento? Não, não vou, porque eu não dependo disso. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não dependo disso. Eu sou professora e eu tenho outras coisas paralelas que funcionam. Então, eu sei que vai estar difícil e eu tenho que falar como brasileira. Eu sou cartomancista, mas antes de ser cartomancista, eu sou brasileira e sou pagadora de imposto. Então, gente, olha, você que está me escutando, que é do lado A, do lado B, saia um pouquinho e apenas tenham a coragem de dizer chega. O Brasil está cansado. Chega, o Brasil cansou. Eu cansei. Eu, eleitor, cansei. Eu, pagador de imposto, estou cansado. Não tenha medo, porque você sustenta tudo que está aí. Você não sustenta só o lado que você ajudou a colocar no poder hoje, atualmente, você sustenta outro lado. O outro lado sustenta esse também. Os apoiadores do outro lado sustentam o lado de cá, o lado da atual situação. Então, todo mundo que está na base da pirâmide sustenta tudo que está aí, minha gente. Aprendam a ter alívio de dizer não. Eu quero uma coisa diferente porque eu não estou aguentando mais. Façam isso sem peso na consciência, porque só esse pensamento e só essa atitude, só basta esse pensamento. Este pensamento a partir dele, vai gerar um manancial, vai jorrar uma cachoeira de atitudes diferentes. Só basta isso. Só basta você dizer, chega de sustentar o que não está funcionando, porque eu não tenho o que eu dou para vocês, eu não tenho. Eu preciso de 1% do que eu ofereço para vocês, eu não estou tendo. Chega, eu não sou obrigado mais. Façam isso com a alma em paz, com o espírito em paz, com o coração em paz, com o lado consciente e racional em paz. E vocês vão ajudar o país a andar diferente no ano que vem. Tenham consciência, gente, tá bom? Muito obrigada para você que esteve até aqui, para você que vai ver esse vídeo depois, para você que vai compartilhar, para você que vai deixar seu comentário, muito obrigada, gratidão de coração, e mais uma vez eu peço, não deixem comentários ofensivos, que denigram alguém, não deixem palavrão, isso arrebenta com esse trabalho que eu faço com tanto amor, com tanto carinho. Todo mundo que faz conteúdo no YouTube ou em alguma rede social faz separando um tempo para isso, separando um momento da energia para isso, para trazer algo legal para vocês. Me ajudem para eu ajudar vocês, para eu continuar ajudando vocês, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem em paz. Bom final de semana. Esse final de semana eu vou subir os vídeos das energias, das tendências energéticas para os signos para 2026, tá bom? Para o primeiro semestre. Fiquem com Deus. Rezem e adquiram um novo pensamento, sem peso na consciência, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Até já.